Oremos. Grande Deus, obrigado por tudo que já aconteceu nesta linda manhã. O Senhor é a causa, a razão de estarmos aqui, para podermos louvá-lo, exaltá-lo e aprender do Senhor, vivermos uma vida praticando a Tua palavra. Deus, é uma responsabilidade grande que nós temos. Quanto mais ouvimos, mais responsáveis somos no praticar dos Teus ensinos. Cuida do Teu povo, abençoe cada igreja representada nesta associação. Que ao voltarmos nós possamos levar o recado do Senhor e termos vidas transformadas para a Tua glória. Abençoe todas as igrejas que estão nos acompanhando também no canal da Ibreces, também no Facebook. Abençoe, ó Deus, para que haja transformação de vidas. Abençoe grandemente a vida do pastor Edmilson agora, que vai ministrar a Tua palavra, um assunto importante sobre oração, e que nós sejamos desafiados pelo Teu servo. Que a glória do Senhor realmente se manifeste na vida dele e ele possa ser um instrumento usado por Ti nesta manhã. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Para nós é um prazer imenso estar com vocês. Eu estou retornando para a associação, faz uns 3, 4 anos que nós estamos de volta, porque só faz uns 6 anos que eu sou pastor da Igreja Batista de Grajaú. Eu sou Edmilson Nunes. Estou aí com a minha esposa, que acabou de sair para o seminário lá das mulheres. Nós estamos na Igreja Batista de Grajaú já fazem 36 anos, chegamos lá em 1986. Estamos lá até agora, desses 36 anos, 6 como pastor titular da igreja. Eu costumo dizer que Grajaú é uma exceção por ter praticamente criado um menino, e esse menino agora é pastor daquela igreja. E eu louvo a Deus por isto. Lá na nossa igreja também, aí está a minha família. Bom, eu vejo daqui, né? Do meu lado direito está o meu genro, Paulo Sérgio. Esse menino bonito, loiro, de 11 anos, é o meu neto. Foi ele que nos fez avós, ainda muito jovem, ele tem 11 anos já. A minha esposa, a minha filha, Laís, que é a mãe dele. E eu estou aí no meio, atrás de mim tem uma pequenininha que está aqui do lado, é a Laura, que é a filha da Laís, que é a nossa filha mais velha aqui. E aqui a Kaline, que é a esposa do Lucas, que é a minha nora. E esse aqui é o caçulinha, né, uma coisa, não é porque é meu neto não, mas é a coisa mais linda do mundo. É muito bom ser avô desse menino. Ele é muito meu amigo, ele me chama vovô Edmilson. E ali do lado é o nosso caçula, o Levi, que por ser a rapa do tacho chegou a medir 1,90 m de altura. Então, para nós é um prazer imenso poder estar aqui nos apresentando desta forma para os homens da 64ª Aibreces. E quero dizer para os irmãos que também isto é regado de privilégio, por poder ser usado na obra do Senhor para trazer aquilo que Ele tem colocado em nossas mentes. Aqui também é a nossa igreja, uma foto interna do templo. Isso daí é antes da Covid. Tem mais uma ala de banco aqui assim, que esta foto não pegou, mas aí está a nossa igreja. Ela é situada na rua Ezequiel Lopes Cardoso, quase no extremo sul da cidade, na região de Grajaú. Aliás, lá é Grajaú, né, e toda aquela região que forma ali, Cocaia, e Moraes Prado, e todo aquele povo que mora ali, perfazendo aí uma população de quase 1 milhão de pessoas que moram na região do Grajaú. Um negócio absurdo, e nós fomos preparados por Deus, vocacionados para trabalhar. Eu, pastor Silvio, pastor Ulisses, é tudo Grajaú. Né? Então, nós estamos ali. Muito bem. Então, esse é o tema que nós vamos seguir, meditando na Palavra de Deus, o texto que eu gostaria que os irmãos lessem junto comigo, suas Bíblias, Atos capítulo 12. Nós vamos ler os versículos apenas de 5 a 7. E a nossa meditação, a nossa explanação, isso aqui é um seminário, tem natureza prática. Portanto, nós vamos dizer aquilo que a gente faz e aquilo que a gente precisa fazer. Então, diz assim o texto, Atos capítulo 12. Esperar que os irmãos achem aí. Eu gosto que todos participem da leitura. A palavra de Deus tem uma prioridade altíssima na vida daquele que trabalha nela e tem ela como regra de fé e prática. Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus.
E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro do lado, o despertou, dizendo: levante-te, depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Como nós vamos falar de oração, nós vamos orar de novo. Senhor, nosso Deus, obrigado por este momento. Pedimos direção do Espírito Santo, Senhor Deus, para toda esta preleção, que a capacidade venha do céu e inunde nossos corações com a Tua verdade. Em nome de Cristo Jesus, amém. A oração, eu tenho dito, e isso que nós vamos colocar aqui, aquilo que temos ensinado na igreja, que a oração, enquanto instrumento que move a mão de Deus, é recurso indispensável para a sobrevivência do crente. Precisa ter este ambiente na nossa vida, senão ninguém sobrevive. Eu quero ver um crente que sobreviva sem orar. E eu continuo dizendo em que este êxito de orar de um cristão bem-sucedido compreende o exercício para a aquisição do poder de Deus. Só vamos ter poder se nós estivermos em contato através da oração com o Deus eterno. A oração, é a virtude que somente é dada pelo Espírito Santo. E é Ele que nos ensina. E Ele não só nos dá esta virtude, como Ele está conosco enquanto nós oramos. Ele é doador da oração e intercede enquanto nós estamos orando. Então é um ambiente de alta qualidade e de alta necessidade e uma performance que alcança aquilo que nós não podemos alcançar. Então, nós precisamos orar a Deus até que nós consigamos orar. Porque às vezes nós tomamos um tempo e nós dissemos que oramos, mas na verdade nós não oramos. Nós apenas balbuciamos diante de Deus e não conseguimos orar, porque não temos exercitado o ambiente de oração. Este homem conhecido por todos nós, ele diz: a oração precisa ser prioridade tanto na vida do pregador, do membro, quanto na vida daquele que faz a agenda da igreja, ou daquele grupo que faz a agenda da igreja. Oração precisa estar na agenda da igreja. Eu estava conversando com um pastor de uma igreja batista vizinha nossa lá, não é da nossa denominação, é de outro, fiz uma amizade com ele, um homem de Deus, e ele disse que oração deveria estar na grade dos seminários, uma disciplina para ensinar sobre a oração. Impressionante aquela afirmação daquele pastor. Então ele diz: a profundidade de um ministério não é medido diante dos homens, mas pela intimidade que esses homens têm com Deus. Então, para retomar, há um cenário de fervor espiritual, dentre outros tantos requisitos, impreterivelmente é necessário a prática da oração. Se não tiver oração, nós vamos ser, como eu preguei ontem na igreja, apenas mortos-vivos. Então precisamos ser vivos, reavivados. E como disse o pastor pregando agora há pouco, não um reavivamento de alguém cair no meio da igreja e fazer movimentos feios e completamente fora da natureza, mas um reavivamento dentro, pautado nas Escrituras. Nós vamos ver aqui agora, seguindo com a nossa linha de pensamento, alguns exemplos nas Escrituras de oração em que os efeitos causados quando os homens de Deus debruçaram diante do cenáculo de oração. E quando eu falo de cenáculo aqui, é estar à procura na oração, à procura de sustento diante de Deus. E eu quero ver um crente que ore ao Senhor, que não sinta desejo de ler a sua palavra. Vou repetir a frase, você que está me ouvindo em casa, saiba que oração é o alimento. Oração é um instrumento necessário. É preciso nós termos a consciência deste ambiente de oração. Como disse, isso aqui é um seminário e é de natureza prática, portanto vai ser assim. Então, eu disse que é impreterivelmente necessária a prática da oração. O primeiro exemplo que eu quero trazer para os irmãos é esse daí, em que Paulo considera a oração como uma luta agônica. O negócio é em meio à agonia.
E eu estou aqui me lembrando quando Jesus estava lá no horto do Getsêmani, ele passou por uma agonia semelhante a essa. E que ele suou e suou feio. Tem algumas traduções que dizem que ele suou gotas de sangue. Outras dizem que suou como fosse de sangue. Enfim, a ciência até explica esta situação. Então, todos nós que estamos aqui precisamos adentrar nesta egrégora. Pensar semelhante um com o outro, de que nós pastores, diáconos que estão por aqui, líderes, precisamos entrar no ambiente de oração. É necessário para a nossa sobrevivência. Orar é dizer, existe um trono elevado. Neste momento, o inferno estremece quando uma igreja se dobra diante do Senhor Todo-Poderoso para orar. O inferno fica atordoado quando uma igreja se debruça para orar. O diabo fica com ódio. As coisas no inferno, elas ficam em desordem. Porque quando a igreja ora, o inferno estremece. Então, quando isso acontece, os céus se movem. E as coisas novas, inexplicáveis, acontecem na terra. Amém. Quando nós oramos hoje pela saúde do pastor Perim, pela sua esposa, pelo consolo da família enlutada, é certo que Deus não joga fora as orações. E detalhe, no momento que nós oramos, a nossa oração chega ao céu. Não tem esse negócio de baixo no teto. A diferença está na resposta da oração. Mas a oração vai para o céu. Deus não rejeita. Está escrito lá em Tiago capítulo 15, 5, é só ler. Deus não rejeita a oração. As coisas acontecem. E as coisas aconteceram, eu coloquei o texto aí. O que foi que aconteceu aqui? Um portão mecânico, ele foi automatizado assim instantaneamente. Os irmãos se lembram da ocasião. Pedro sai, as cadeias são quebradas, sai das mãos, as algemas saem, e ele sai caminhando. Quando ele chega lá tem um portão de ferro, mas aquele portão agora ele estava automatizado pelo Espírito Santo, e o portão se abriu automaticamente. Não foi assim? Foi o poder da oração, da igreja que estava lá. Agora, se nós não cremos nesse poder, e nós chegamos na igreja tímidos para orar, e nós não damos alusão à nossa igreja, do valor que tem a oração, vai continuar assim. Eu costumo dizer para o meu filho assim, eu falo, olha, meu filho é líder do grupo de louvor. Eu disse para ele, olha, o crente que não é fiel a Deus, Deus não vai amaldiçoá-lo. Deus vai continuar jogando bênçãos sobre a vida dele, vai continuar sustentando. Mas Deus é o dono das bênçãos e ele vai dar só do jeito que ele quiser. Você está assim? Tá bom, então eu vou te deixar assim. Até você entender. Como bem disse o outro pastor, acho que foi o Wallace que falou, ou foi o pastor Perinho, acho que foi o pastor Wallace, falando sobre Nabucodonosor. Vai lá ficar comendo qualquer coisa, menos a comida que é para comer. Então preciso orar. Esse mesmo homem que nós já citamos aí, ele disse o seguinte, quando nós oramos, somos nós que oramos, mas quando nós trabalhamos, somos nós que trabalhamos, mas quando nós oramos, é Deus quem trabalha. Cadê o pastor Josafá? É aquela história que eu estava comentando com você agora, naquela luta que Josafá travou. Ele falou assim, você tem que se preparar, esteja pronto para a guerra, soldado tem que estar uniformizado, armado, pronto para a guerra, com o coturno limpo. Mas tem horas que não pode avançar, porque não vai adiantar, que o poder que ele tem, por mais poderoso que seja o poder bélico, ele não vai conseguir chegar onde ele precisa chegar. Então, é Deus quem entra na luta, e isso é através da oração. Não tem outro jeito. Quando isso acontece, o diabo trabalha continuamente para impedir a igreja de orar. Ele sabe que quando isso acontece, uma igreja está orando, quando ela para de orar, ela também vai parar de crescer. Você quer crescimento? Nós estamos vivendo um momento de baixa. Isso não adianta a gente tampar aqui o sol com a peneira. Estamos vivendo este momento. Isso é fato. Então nós precisamos nos despertar para a oração. Isso aqui é fato também. Como disse, repetindo pela terceira vez, isso daqui é um seminário de natureza prática. Portanto, não é para jogar a conversa fora aqui. Você que está me vendo em casa, saiba que nós estamos trazendo a necessidade que você tem para orar. Orar é um ambiente de necessidade para a igreja, para a minha vida. E eu disse para ele, vou fazer isso agora. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ulisses. É esse cabra que está aqui na minha frente.
Ulisses de Siqueira. Ele criou, foi ele, a ideologia foi dele, a ideia foi dele, de formar um grupo de oração entre os pastores lá no extremo sul da cidade. E logo quando eu fui ordenado ao ministério, fiquei sabendo desse grupo, já me ajuntei a esse grupo, e nós nos reunimos uma vez por mês, pelo menos, para orarmos uns pelos outros. Isso é necessário, nós fazemos nossos pedidos e nós oramos. Às vezes nós temos um momento de descontração, já fomos, naquela ocasião, fiquei chateado, não pude ir, mas o grupo já foi, até jogar boliche lá no shopping, foi muito bom. Então, a união, a comunhão, como disse, uma palavra quase que não usada, mas é estarmos com os nossos pensamentos ligados ao coração de Deus. Isso é. Não, mas foi você que arregimentou, né? Eu fiquei sabendo que, bom, enfim, é um grupo de primeira. Quero dar o tributo ao irmão nesse momento. Então, quando a igreja começa a perceber e começa a jogar fora o poder da oração, o valor da oração, essa igreja vai parar de crescer. E o diabo vai fazer coisas para conseguir tal façanha de fazer a igreja parar de crescer. Ele vai trazer perseguição. Perseguição das mais diversas formas que você possa pensar. O diabo é especialista em produzir. Produzir perseguição para o pastor, produzir perseguição para a diretoria, produzir perseguição para o professor de escola dominical, para o superintendente, produzir perseguição para o grupo de oração da igreja. Lá na nossa igreja nós temos um grupo de intercessão, que eles estão lá numa sala intercedendo todos os domingos, antes do culto, para valorizar este ambiente, para que o inferno caia. Ele também tem o poder de botar pessoas no meio para atrapalhar o andamento da igreja, infiltrando pessoas. E o demônio se apodera daquela pessoa com incentivos. E olha, o pastor Alceu foi pregar lá na nossa igreja, todo mundo conhece aqui o pastor Alceu. E ele contou um caso em que um cidadão estava infiltrado e aquele camarada ele era diabólico. E ele chegou, o pastor Alceu teve que fazer isso. Depois de mapear muito bem que o cidadão não era de Deus, ele catou ele pela camisa e falou: você vai sair daqui porque eu sou o pastor e minhas ovelhas não vão ficar na sua mão. Tirou para fora, na mão. Uma boa ideia aqui para os irmãos fazerem. Mas para isso tem que ter defesa pessoal. Diga, pastor Dorivaldo. Olha, pois pronto. Diz que ele catou mesmo pela mão e levou. Aí eu não tenho a estatura do pastor Alceu, mas eu tenho um pouco de defesa pessoal. Eu falei: eu vou fazer também, qualquer hora. E ele já foi lutador de boxe. Então. Eu já tenho um pouco de karatê, dá para saber uns golpes bonitos, né? E no karatê tem uma técnica em que um homem de alta estatura ele é dominado por um pequenininho e ele sofre muito, porque o golpe é específico. Eu não vou ensinar aqui, lógico, né? É outro seminário. Defesa pessoal. Então ele infiltrou pessoas assim, lá em Atos capítulo 5. Oi? Olha, ele é grande, né? Eu sou pequeno, de estatura. Para conseguir dessa façanha que Satanás faz, ele também, lá em Atos capítulo 6, ele colocou gente para distrair, a distração. Não imagina, olha aqui, mira aqui em mim. Aí tira fora do foco. Aí a oração já não tem mais aquele valor. Passa a ser qualquer coisa. Aí a igreja fica morta. Culto de oração. Quantas pessoas tem na igreja? Culto de oração, quarta-feira, dia de chuva, frio. Hein? O pastor, né? De frio e com chuva. E alguns deles, hoje eu não vou não. É mais ou menos assim. Então a distração é outra prática. Então os apóstolos eles não se renderam. Eles não se renderam a estas situações. E nesse caso aqui, chegou até um camarada que nem crente era, mas era um homem importante. Estou aqui agora falando de Atos 6. Falou: não, apareceu um tal de um Teudas aí, de um Judas, não deu em nada. Esses aí também vai dar na mesma coisa, vamos deixar quieto, que vai que eles são de Deus. Estou aqui parafraseando as palavras de Gamaliel. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo que nós temos é esse. Para o profeta Isaías, nossa oração
ela deve ser perseverante, ela deve ser expectante, ela deve ser importuna, é isso mesmo, importuna, e ela deve ser vitoriosa. E nós vamos explicar cada uma dessas. A oração perseverante, quando nós começamos uma luta com Deus e nós não desistimos no caminho. Não podemos fazer isto, isso é papel de covardia. Quem começa tem que continuar e terminar. Estou aqui me lembrando, eu vou me apresentar mais um pouco daqui para frente. Estou me lembrando de um curso que eu participei, de capelania militar, e cujo professor era um coronel, e ele disse, o capelão não pode começar e parar no meio do caminho. Nossa, aquilo foi... É um capelão, é um coronel crente, pastor, mas a linguagem é militar. Aí eu falei, um pastor não pode começar, quando ele disse um capelão, eu falei, um pastor não pode, um professor de escola dominical não pode, um diácono não pode começar e largar para lá. Tem que continuar e terminar. Covardia não pode ter, tem que ser perseverante. Então comece, continue e conclua. Esse homem disse o seguinte, todos conhecem, né? Que seu molho de lã esteja na eira da súplica até ser molhado pelo orvalho do céu. Tem que insistir, tem que ser perseverante. A vitória é sempre fruto da perseverança. Sempre. Só não precisa perseverar para se manter, é para a salvação, porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Se nós fôssemos perseverar com as nossas obras, não ia dar nada que prestasse. Porque o apóstolo Paulo diz que nossas obras são más, não tem nenhuma boa sequer. Nós só somos alguma coisa pelo lavar regenerador do sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. Então ela tem que ser também expectante. Quando esperamos com confiança. No Salmo 40 o salmista diz, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então ele ficou lá. Estava com o pé na lama? Estava. Estava liso? Estava. Não conseguia sair, mas levantou o braço. E Deus agarrou no punho. Não foi na mão, porque não agarra na mão, solta. Veja aqui, eu vou sair fora da câmera. Vem cá, irmão. Para você ficar aqui na câmera, o pessoal em casa tem que ver como que é. E ele é grandão. Mas quando eu agarro aqui, quando eu agarro aqui, pode ser que puxando solte, mas quando eu agarro aqui está seguro, não solta de jeito nenhum, está travado aqui no punho, não solta. É assim que tem que ser a certeza do crente. Tem que ser perseverante, mas é travado mesmo. Ó, você está sentindo dor, não tá? E olha que eu sou pequeno. Obrigado. Como disse, seminário tem ação prática, natureza prática. Portanto, é para a gente fazer isso. Não é para jogar a conversa fora aqui. Sabe, irmãos, porque nós vivenciamos momentos de perdas nas nossas igrejas, porque às vezes nós somos covardes. Porque às vezes nós exercemos preguiça, porque às vezes nós não temos coragem para enfrentar o inimigo. Você tem uma armadura monstra lá em Efésios capítulo 6, você não usa nenhuma. Está doidinho para usar 1.40, mas não quer usar 1.66. Está certo? Quando isso acontece, o inimigo bate palma e o inferno ganha. O inimigo bate palma e o inferno ganha. Então temos que ser, assim como Davi foi no Salmo 40. Ela tem que ser importuna quando nós somos persistentes, sem cessar. Isto é também imperativo, como já disseram aqui os preletores. O verbo lá está denotando ordem, é para orar. Do jeito que tem que ser santo, como disse o pastor Perim, tem que estar no cenáculo de oração. E cenáculo aqui tem a conotação de lugar de se alimentar. É lá onde está o alimento do Senhor, é o cenáculo do Senhor. Eu chego lá na polícia e está lá o pessoal, 9 horas da manhã, o pessoal está tomando café, e eu chego no cenáculo de alimentação, eu também vou tomar café junto com os policiais. Então é o local de nos alimentarmos. E, por fim, nessa parte aqui, ela precisa ser vitoriosa. A exemplo do profeta Jonas, lá no lugar mais inóspito que alguém já orou. Jonas orou e foi acudido por Deus. Então, não tem lugar geograficamente impossível
e nem em situação de convivência, sendo o local inóspito ou não, Deus tem poder para transformar um cenário perfeito para a resposta da oração que você fizer, que nós fizermos. Às vezes nós jogamos fora o poder que nós temos, comparado com aquele elefante que pesa várias toneladas, mas um dia ele era filhote carregado por uma criança de 7 anos, com uma cordinha, com um lacinho. E aquele elefante, ele acostumou-se a caminhar puxado por aquela criancinha. E quando ele chegou ao peso de várias toneladas, aquela criancinha continuava carregando, ele não tinha noção da força que ele tinha. Ele não tinha noção. Irmãos, nós temos o selo do Espírito Santo. Os irmãos sabem o que é isso? Lógico que sabem. Mas estão praticando isso? Não sei. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo ele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O negócio é sério. O negócio é sério. E é bom a gente saber. John David disse assim: a oração não é um ópio, isto é, não é uma ação analgésica, não é um calmante para o sono, mas é um tônico, um despertamento para uma nova ação. Ela precisa ser realizada num ambiente de santidade. Ao contrário disso, é abominação. Você precisa estar no cenáculo do Senhor, se alimentando dele e colocando diante dele o seu pedido de oração e levando a sua igreja. Estou falando aqui para líderes. Quando você está sozinho, o que você faz? Como disse, é um seminário e tem a natureza prática de ação. Terceiro exemplo que nós queremos trazer para você é o exemplo da luta de Jacó. Para Jacó, a oração foi uma grande luta com Deus até o alcance da vitória. Não desistiu. Estava quebrado, levou um soco no tronco da coxa, não aguentava mais, mas não tinha mais perna, mas tinha os braços. Então é que nem aquela história lá. Não aguenta correr, caminhe. Não aguenta caminhar, se rasteja. Mas procure andar. Não dá para voar, não voa, não dá para correr, não corre, mas dá para se rastejar, se rasteje. Um oficial do exército disse para mim: quando nós pensamos que não temos mais força nenhuma, estamos no final, nós chegamos na metade da capacidade. Então tem esse negócio de não aguento mais. Vou aqui dizer uma coisa para vocês. Desde ontem, eu não estou legal de saúde. Começou uma dor de cabeça, até tomei um paracetamol de 750, e não ficou legal. Hoje de manhã eu estava suando frio aqui, aí o pastor até ligou ali o negócio, eu observei, né? Então não estou legal. Mas aí eu falei: Senhor, em Ti nós podemos fazer proezas. E eu não vou me render. Em Teu nome, eu não vou render. Eu orei assim ao Senhor, agora há pouco aqui. Estava suando frio, com tontura. E eu não estou muito legal, de forma que se eu cair aqui, vocês me levantam. Beleza? Combinado assim? Eu não trouxe nosso aparelho de medir pressão. Provavelmente deu uma queda de pressão, né? Não tem pressão alta. Na época que eu peguei Covid, deu uma alteração, fui tratado. Então agora é só 12 para baixo. Enfim, precisamos ter a pegada de Jacó. E ele agarrou-se com aquele anjo e no momento que ele estava lutando, ele ainda achava que era uma pessoa como ele. Mas depois ele começou a perceber, falou: não, peraí, eu estou aqui me cansando, você está olhando para mim aqui, tranquilo, que negócio é esse? Agora você vai ter que me dizer quem você é. Então lute com Deus, ore de joelhos, ore sem joelho, ore de pé, ore sentado, ore com raiva, ore alegre, mas ore. Mas ore. É preciso ter esta pegada. Você que está me assistindo em casa, e você é relaxado na oração, sabe que você está pecando. Então peça perdão a Deus e comece a orar, porque a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Eu não vou ler os textos aqui, porque eu preciso seguir aqui. Eu estou apenas citando o que ocorreu lá em Gênesis capítulo 32. Então nós temos muitos motivos pelos quais precisamos lutar persistentemente como Jacó lutou. E a força maior que nós temos aí, o instrumento de alta qualidade que nós temos, é a oração. É a oração. Nossas famílias, elas estão
estão sendo atacadas. A mídia influenciando nossos jovens, adolescentes e crianças de todos os lados. Eu tenho um filho muito crítico, ele é um cara muito crítico. Ele é um catedrático, gosta de muito estudar, tem 25 anos, já fala, lê, escreve, domina 4 línguas, é professor de inglês. E ele estuda não apenas idiomas, ele estuda muito, ele estuda história, ele estuda tudo. E ele me encurrala com perguntas. E para isso eu precisei, não só para isso, mas para outros tantos ambientes como esse, precisei me especializar fazendo pós-graduação. E por misericórdia e graça do Senhor, já estou na fase de escrever uma dissertação de um mestrado lá no Logos. Já está terminada as disciplinas, eu louvo a Deus por isso. Porque foi no meio mais tumultuado que eu pude ver. Eu peguei Covid, quase morri também. Lá na minha igreja, muita morte. Muitas mortes. A minha cunhada querida, a gente gostava muito dela. Covid levou. E morreu tanta gente, morreu meu sogro, morreu minha sobrinha. Morreram gente da igreja, diáconos, perdi 3. Os irmãos sabem o que é isso? Fiquei sem diácono lá, quase. Tivemos que correr e averiguar quem pode, tudo. Estamos lá com 3 casais em exercício, é assim que nós fazemos lá. Depois, se passarem, aí fazemos uma oração de consagração ao diaconato. É a forma como nós trabalhamos lá. Então não foi fácil. Por quê? Porque nós somos atacados por todos os lados. Igrejas andam fazendo malabarismos, apelações, misticismos, e às vezes, quase sempre conseguem enganar muita gente. Muita gente. Chegou uma mulher lá na nossa igreja, perguntando se poderia, me procurou, e os pastores são procurados pelas pessoas desconhecidas. Aí eu pensei, Senhor, será que é mais uma pessoa dessa, né? E aí ela falou assim, eu quero saber se eu posso frequentar aqui. Falei, por quê? A senhora já é convertida? Já. Mas lá na igreja onde eu estou, eu fui convidado a sair, porque estava frio e eu tenho um problema nas pernas, e eu precisei de uma calça de moletom, e eu fui convidada para sair. Eu falei, pois eu a convido para entrar. Entre. Mas ela não sabe nada de Bíblia. Por isso que ela foi convidada para sair. Porque ela não é ensinada. Ela não sabe orar, ela não sabe nada. Então é nossa responsabilidade levar a instrução, a educação religiosa, né, pastor Elcio? A educação cristã. Precisamos, é nossa responsabilidade. E o principal ambiente é ensinar que as pessoas precisam orar. Pastores, os seus irmãos percebem que eu tenho colocado assim entre aspas, né? Aqui, graças a Deus, eu posso afirmar que nós não temos gente assim. Posso afirmar. Pastores escandalizando o evangelho. Mas oremos para que o diabo não nos pegue numa fraqueza dessa. Porque o texto sagrado diz, aquele que pensa está em pé. Não é quem está em pé. Que pensa que está em pé, cuide para não cair. Não é assim que diz as Escrituras? Então pegou todos nós agora. Pegou todos. É os M's do pastor Dorivaldo. Falou muito comigo aquela meditação. Os M's que o pastor Dorivaldo colocou lá naquele momento. Então, nos jornais, crimes, assassinatos cruéis acontecendo todos os dias, precisamos resgatar os valores da oração. Precisamos resgatar. O que nós não podemos é, enquanto líderes religiosos, eu estou falando aqui num contexto geral, líderes, pastores batistas, regulares, jogar fora o conhecimento que nós temos e o valor que este conhecimento tem. E às vezes não jogamos fora, mas guardamos bem guardados e ficamos que nem uma esponja. Sabemos que temos que fazer, mas simplesmente não fazemos, porque dá trabalho. Como dizia um certo jornalista, dá trabalho para fazer. Precisa se levantar mais cedo, precisa gastar mais gasolina, precisa correr atrás dos irmãos. Esse é o papel de um pastor, é arrebanhar, é se cansar. Por isso que eu aprendi uma coisa com o pastor Adroaldo Raimundo de Souza, conhecido de muitos aqui. Quando Deus me chamou para a obra e eu fui para a faculdade de teologia, já estava talvez no 3º, 4º semestre, alguma coisa assim, um dia ele me chamou, nós sempre andamos juntos, e ele falou assim,
com muita intimidade, de amigo que nós nos tornamos, ele disse assim: Cabra, o negócio é o seguinte, tu vai ser pastor, eu estou vendo. Mas quando tu estiveres neste ambiente, tu tira férias. Tu sai de férias, tu está entendendo? Foi tu. E porque ele sabia que eu pensava que era não era uma tarefa agônica, era uma tarefa leve. Eu sou pastor de tempo integral. Tu faz o quê? Me perguntaram, o que é que um pastor faz? E essa pessoa que me perguntou estava sendo cuidada por mim. Eu estava andando com essa pessoa no médico. Pastor, o que ela é nova, convertida, lógico, né? Pastor, o que um pastor faz? Tem coisa para fazer todo dia, o dia todinho, todo dia. É hora de nós termos a consciência, e é óbvio que eu mostrei para aquela irmã. Nossa, é assim? Eu falei, é. Ela veio da igreja católica romana, e aí eu falei, olha, o padre não faz assim? Faz. Pois é, o pastor também faz. Ela, nossa, é mesmo. Então vamos ensinar o nosso povo. Hernandes Lopes diz assim: ore por grandes coisas, espere grandes coisas, trabalhe por grandes coisas, mas acima de tudo, ore. Nas investidas das construções das nossas igrejas, é uma batalha. Nós também estamos lá em Grajaú. Uma batalha. Estávamos com tudo quase pronto lá, e depois de várias análises, lá com a prefeitura, com a nossa arquiteta, decidiu-se, por uma questão técnica, que nós precisávamos colocar um elevador lá. Por causa do terreno, tamanho, escada, rampa, não ia resolver. E aí estávamos com tudo quase pronto. Veio a pandemia, parou tudo. Vamos continuar orando, para Deus nos ajudar naquilo. E eu sei que de onde eu não imagino, sairá os recursos. Eu tenho uma fé segura nisso, e eu oro por isso, agradecendo a Deus. Vocês acreditam? É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Às vezes nós somos anestesiados pelas mazelas infames de Satanás. E a gente começa a pensar. A psicologia diz que quando nós começamos a pensar aquilo que é errado, por muito tempo nós juramos que aquilo é verdade, mas não é, mentira. É mentira. Então, o Hernandes Lopes nos ensina, grande catedrático da missão da pregação expositiva, em suas literaturas, ele ensina que precisamos orar. A oração feita como um aparato de guerra espiritual. O texto que eu estava mencionando agora há pouco. Eu costumo chegar lá no batalhão, e quando eu chego lá, às vezes tem alguma ação, alguma diligência para ser feita, e para cada diligência dessa, o batalhão sai de um jeito, e com um tipo de armamento, com proteções, com escudo, com capacete. Então nós temos esse armamento bélico de alto poder. E a espada, que é a Bíblia Sagrada, ela é colocada como o AK-47, o AR-15 de hoje, o .50 de hoje. Arma de grosso calibre. Você tem um AK-47 aqui na mão, mas você pensa que você tem um 22, ou sei lá se nem é calibre 22. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Christopher Wright disse o seguinte: a oração acompanha a história da Bíblia, exatamente por se tratar de uma história de guerra. A grande batalha em que Deus, incansavelmente, rechaça as forças do mal e das trevas, derrota-as definitivamente na cruz de Cristo. Orar é participar desta vitória final e da batalha que conduz a ela. Isso está na obra dele, chamado A Missão do Povo de Deus. Eu tive o prazer de participar do lançamento desta obra e da outra, que era A Missão de Deus, lá no Colégio Batista, da Convenção Batista Brasileira. Então nós vamos para as ações práticas. Eu vou usar aqueles 7 minutos que o pessoal me deixou esperando aqui, beleza?
7 minutos. Que vocês me deixaram esperando aqui, 11 horas eu estava aqui. Então, as ações práticas. Como que acontece na nossa igreja? Eu não vim aqui só trazer blá, blá, blá para os irmãos, não. É um seminário de natureza prática, é para fazer. Levem isso. Escutem, fotografem. Se quiser, eu deixo esse slide para vocês darem uma olhada. De repente, pode ajudar. De repente, pode ser só mais uma coisa, como disse o pastor Zé Arthur, né, naquela disciplina de crítica textual. De repente, nunca mais ninguém vai pegar isso aqui. Vai usar códices para quê? Certo? De repente, isso aí também vai ser desta forma, mas é um seminário, quero lhes passar o que fazemos lá. Aqui está o que nós fazemos na nossa igreja. Isso aqui são pessoas de um culto de oração. Isso aconteceu antes, né, porque isso aqui era um propósito de orarmos durante 40 dias. Aconteceu antes da pandemia. Aqui é do ano de 2019. E lá nós fazemos um propósito que começa no mês de junho, na última semana, nos últimos 10 dias do mês de junho, e entra pelo mês de julho todo. Então são 40 dias, todos os dias na igreja. E essa época é frio. Irmãos, é proposital. Primeiro, porque é época de férias. Segundo, que é proposital. Se não custar nada para mim, o que eu estou oferecendo para Deus? O negócio é, eu só vou, se tiver frio eu não vou, se tiver calor, está calor demais. Se eu estiver com dor do lado aqui, eu não vou porque está doendo. Se estiver legal, eu vou deitar porque está tudo bem. Veja que tem uma desculpa para tudo. É impressionante como o homem é especialista em produzir desculpas. Então, esta é uma foto de um dia de oração. Eu contei, antes de colocar essa foto, tem 79 pessoas aqui. No culto de oração. Pastor, como é que faz para orar? Vai dividir grupo? Lógico que não. Tem que ter estratégias. Não é que eu vou dividir esse monte de gente aqui, onde eu vou botar tanta gente. Então, lá no nosso salão, nós fizemos um grande círculo, egrégora pura, travado todo mundo, ombreando forças, pensando igual. E aí nós designamos 3, 4, 5 pessoas para orar, 8 pessoas. Você vai orar, e aí nós colocamos os pedidos. Orar por quê? Para quê? Nós temos, além da campanha de oração, nós temos o projeto Desperta Débora, que é conhecido aqui pelos irmãos, em que as irmãs se reúnem para orar pelos seus filhos, cujo lema é Mães de Joelhos, Filhos de Pé. É outro ambiente de oração que tem na Igreja Batista de Grajaú. Tem que orar, irmãos. A construção, os ladrões entraram lá, agora nós vamos orar. Você acredita que Deus vai mandar que esse cara levar de volta os fios? Né, compartilhou com a gente, estava orando. A dificuldade que o pastor Josias enfrentou na sua igreja. Ele não pediu segredo, portanto estou falando aqui ao vivo. Se ele tivesse pedido segredo, não teria falado, né? Pastor, isso aqui olha, só entre nós aqui, ele não disse isso não. Então, porque Deus tem um poder que nós não imaginamos. Nós não imaginamos do poder que Deus tem. E nós temos também o culto nos lares, onde irmãos querem que a igreja, ou pelo menos uma parte da igreja, se faça presente lá, e nós realizamos esses cultos nos lares. Esses cultos nos lares entrou na nossa programação anual, porém nós paramos agora por conta do alto contágio de Covid-19 e de influenza, então isso está suspenso temporariamente. Nós também temos os cultos de orações semanais, que eram 2, nós tínhamos quarta e sexta-feira. Voltando agora para o presencial, nós não estamos gravando mais nada para fazer com que as pessoas estejam na igreja, no físico. Suspendemos completamente as gravações. Mas nós temos agora o culto de oração na quarta-feira apenas, diminuindo as reuniões que são feitas na igreja, por conta da pandemia. E graças a Deus o número tem sido bom, irmãos. A igreja aprendeu o valor da oração. E eu me lembro que quando nós estávamos na diretoria da associação, né, não sei se foi o pastor Luciano, perguntou, pastor, você topa falar sobre a oração? Eu falei, aí fez tom na minha cabeça. Falei, topo. Nem pestanejei. Porque eu sabia do que nós íamos falar à luz do texto sagrado e à luz do que nós fazemos de natureza prática, que é um seminário. Então nós temos também lá em nossa igreja o projeto Polícia e Igreja, que é uma produção dos PMs de Cristo. Eu sou um capelão militar, formado pela associação, num curso lá. E aprendemos muito o que a igreja pode fazer pela polícia. Uma corporação de mais de 105 mil homens. Eu tenho aqui uma estatística,
já é 5 para meio-dia, eu tenho que concluir aqui o meu esboço. É 5 para meio-dia, mais 7. Ok? Então, vamos ser sinceros, vamos ser honestos com aquilo que a gente fala e promete, né? E de forma que quem vai tomar prejuízo vão ser os irmãos mesmo lá na frente. Então, era 11 horas. Ok? Então, meus queridos, são situações de natureza prática. Aqui foi um culto, deixa eu voltar aqui. Está dando para perceber, nós temos aqui algumas autoridades da nossa denominação, o pastor Sérgio Moura, pastor Eládio, que está aqui, pastor Alfredo, Silvio, e aqui servem alguns oficiais, aqui está o comandante do batalhão, que esteve lá, e aqui está uma boa parte da polícia daquele batalhão que está aqui no auditório. Então nós contamos mais ou menos 89 policiais. A foto aqui pegou só um pedaço, 89 policiais, dos quais todos eles têm ouvido falar de Jesus. As estatísticas, irmãos, de mortes, de auto, é absurdo, de suicídio, um negócio absurdo. Então, eles precisam de oração. Infelizmente, é um negócio de alta qualidade e necessário para a igreja, mas o tempo que foi me dado foi pequeno, mas eu tenho aqui uma lista monstra. Agora, eu sou do grupo de WhatsApp da polícia, então está aqui. Pastor, ore por isso. Olha aqui o tanto aqui, ó. Fulano de tal não aguentou a pressão, botou uma .40 na cabeça e se matou. Será que precisamos orar por esse povo, meus irmãos? Sim ou não? Sim. Precisamos orar. O negócio tem valor. Não é à toa que o Espírito Santo foi Ele quem criou este ambiente. E não só criou, como está conosco na oração. Então é uma lista enorme aqui que eu não vou ler, não. Só estou mostrando para vocês. Grande. Se o tempo me permitisse, eu até que leria. Coronéis, oficiais não aguentam a pressão e eles estão ali com o poder da morte na mão. Sem qualquer selo, eles pegam uma .40 e é só uma arma de alto poder letal. Então, esse é um pedido que eu deixo aqui. Orem pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós fizemos um trabalho com um capitão. Olha, eu não vou falar porque eu estou sendo gravado ao vivo, pode ser que ele esteja me vendo. Não vou falar o nome dele. Um oficial. Falou, pastor, eu posso falar com o senhor? Pode. Fomos lá no gabinete dele, entramos, ele bateu a porta e chaveou. O cara com .40 na mão aqui, eu falei, eu vou ter que meter o pé nesse cara agora. Irmãos, o homem chorava que nem ele, um cara grandão assim, que nem o pastor Gilberto Bruno, grandão, brancão assim, de olho azul, que eu apareceu com ele. O cara chorava que nem menino, irmão, você sabe o que é isso? O cara com um peso monstro em cima dele. E para aconselhar policial, você não pode chegar brincando. Eu cravei minha mão em cima dele aqui assim, com raiva. Eu falei, aqui debaixo dessa, cheio de estrela, falei, debaixo dessa farda aqui, e do poder que Deus colocou sobre o senhor, tem um homem que tem sentimentos, que precisa de Deus. E o que eu vou fazer aqui agora é orar pelo senhor. Eu orando e ele gargalhava de chorar, o cara branco foi vermelho. Tamanha é a importância da oração e do trabalho de capelania militar. E aí nós oramos também. Aí foi numa ocasião que nós tivemos, numa reunião solene com a polícia lá no Copom. Aqui é a farda que a gente usa, né? Eu estou aqui no meio. E então a igreja definitivamente deve atentar para o valor e a prática da oração. Precisamos correr com isso. Fiz aqui alguma coisa que não deveria fazer? Será? Não, tá certo. Então, vamos seguindo aqui. Isso. Então, o mesmo escritor, ele disse, esse lugar crucial de oração afirma o grandioso Deus em defender e exibir a sua glória para aqueles que são redimidos dentre todas as nações. Todas as nações. Eu tive que correr aqui, infelizmente. Então, chegamos à conclusão. Concluímos. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nisso daqui. Certa ocasião, quando Birner se esforçava por orar, o tentador sugeriu-lhe que nem a misericórdia de Deus, nem ainda o sangue de Cristo, de modo algum, estaria interessado nele. Não poderia ajudá-lo devido ao seu pecado. O diabo faz isso. Portanto, era inútil orar. Entretanto, pensou ele consigo mesmo, vou orar. Mas disse o tentador,
seu pecado é imperdoável. Bem, disse ele, vou orar. De nada adianta, disse o adversário. E ele ainda respondeu, eu vou orar. E começou a orar assim, Senhor, Satanás me disse que nem a tua misericórdia, nem o sangue de Cristo são suficientes para salvar minha alma. Senhor, devo honrar mais a ti, crendo que queres e podes, ou a ele, crendo que tu nem queres nem podes. Porque o diabo faz isso, transforma a verdade em mentira. Se lembra lá do Éden? Faz isso. Senhor, de bom grado te honraria, crendo que tu podes e queres. E enquanto assim falava, como se alguém lhe tivesse dado um tapinha nas costas, veio-lhe à mente este texto das Escrituras. Homem, grande é a tua fé, disse Spurgeon. Então, meu querido, não aceite as mazelas infames de Satanás. Corra para o cenáculo, alimente-se daquilo que Deus tem para a sua vida. Para retomar ao fervor espiritual, é necessário, impreterivelmente, que entremos no cenário da oração. Senão, nós não vamos retomar isso aqui nunca. Sem oração não tem retomada de fervor espiritual. Quando eu penso em fervor, eu penso de algo líquido em ebulição. Então precisa ter calor. Esse calor precisa se propagar. É o quarto elemento do fogo. Precisa ter combustível, precisa ter gás comburente, precisa ter os três e precisa ter o quarto. Para poder ter propagado este calor. Que Deus, assim, na sua imensa graça, nos ajude a entender que sem oração não tem crença. Sem oração não tem vida cristã, não decola, não vai. Sem oração não tem permanência no Espírito. Roguemos a Deus, na pessoa do Espírito Santo, que nos ajude a entender o valor como de fato é da oração em nossas vidas. Nós vamos orar. Falar sobre a oração. Ainda terminei meio-dia. Certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos capacitado para a Tua obra, no uso da Tua vontade, a qual Tua palavra assim declara, que é boa, agradável e perfeita. Pedimos, ó Deus, que pela ação do Teu Espírito Santo, nós possamos entender que orar é necessário para que possamos, ó Deus, seguir sendo um instrumento em uso nas Tuas mãos. De nada adianta sermos instrumentos se esses instrumentos estão em desuso. Pedimos que o Senhor use os instrumentos do Senhor e os coloque, ó Deus, para ser usados. Pedimos, ó Deus, pela direção desta associação, pela diretoria. Pedimos, ó Deus, pelas igrejas que estão aqui representadas, pelos pastores. Obrigado, Senhor, pelo Senhor pegar esse vaso aqui e transformar em algo de grande valor para a Tua obra. Eu só sou um servo do Senhor. Estou aqui, ó Deus, me colocando diante do Senhor. Toma, Pai, todos aqui, ao retornarem para as suas igrejas, saiam daqui, ó Deus, com o quarto elemento do fogo incendiados, ó Deus, de forma que a Tua palavra e a oração sejam os instrumentos que eles possam utilizar para mudar a direção de suas igrejas. Oramos isso em nome de Jesus. Amém.